Caso de agressão da Guarda Civil de Ribeirão ainda repercute. A vítima foi um professor de educação física que, ao reivindicar o direito ao trabalho, acabou levando aí um mata-leão e sendo algemado. Os vídeos foram feitos por populares do bairro São José que se assustaram com o que estava acontecendo. Covardes, covardes, covardes! Vocês são covardes, agredindo o trabalhador. Quem aparece rendido e sem chance alguma de defesa é o Felipe, preparador físico de 27 anos. Para ele, rever as imagens da agressão que sofreu pelos 4 guardas ainda choca muito. Foi uma força bruta que colocaram ali, um abuso de autoridade, né, em cima de um trabalhador. E é desde o início da pandemia que o profissional educador físico vem tirando seu sustento dessas aulas individuais e personalizadas. Durante toda a abordagem da guarda, ele insistia em repetir que é trabalhador e não estava provocando aglomeração. Aí você quer que eu viva do quê? Do auxílio emergencial? R$300 que você pode pegar só no mês que vem ainda, da sua data, do seu aniversário? Se colocar no lugar do próximo, entender que no dia seguinte essas medidas de restrição elas iam ser removidas. O próprio poder público identificou que isso não teria problema em menos de 24 horas. Então por que o agente de Estado chega a esse extremo? Ele poderia muito bem conversar, sabe? Entender a exaltação do rapaz, que não era uma exaltação agressiva, ele não estava ameaçando a integridade física dos guardas. Felipe conta que na ocasião estava dando aula para apenas um aluno e já tinha sido abordado pela Guarda Civil Metropolitana. A primeira guarda municipal teve o acesso ao local, comentou comigo que eu poderia dar aula assim normal ali, individual, né? Como eles viram também o álcool gel, álcool líquido, que estava tudo ali na exposição de qualquer olhar. E eles autorizou o trabalho ali naquele momento, né? Logo em seguida, uma outra equipe chegou na quadra com uma conduta totalmente diferente. No momento que eu estava já imobilizado, com algemas já para trás, com as mãos para trás, um dos guardas, ele assim, ó, totalmente bruto, coloca meu pescoço, minha testa, ela encaixa no meio das minhas pernas, encosta no gramado, né, da quadra, e ele coloca o peso inteiro do corpo dele, que no mínimo deve pesar uns 90 quilos. Em cima do meu pescoço. Fiquei 2 dias com o pescoço travado, com muitas dores fortes, tomando medicamento anti-inflamatório, por causa dessas atitudes desses guardas municipais mal preparados. Danos financeiros com materiais esportivos que acabaram sendo perdidos. E todo o desgaste emocional de ser conduzido algemado até a delegacia, onde foi ouvido e liberado. Estou com 2 bolas furadas depois do fato, perdi um elástico que eu paguei super caro na época, de um elástico de contração muscular. Então, assim, tive danos materiais, danos morais, né, emocional também, muita revolta, né, porque eu estava trabalhando, não estava fazendo nada demais, né, que seja fora da lei, não estava como um bandido, muito menos como um traficante, né, muito menos roubando nada de ninguém. A Prefeitura de Ribeirão Preto, que responde pela Guarda Civil Metropolitana, vai abrir um processo administrativo para analisar os acontecimentos. Também reforçou em nota a necessidade de obedecer à legislação municipal e estadual para conter a pandemia. O especialista em ciência da saúde, que tem experiência como instrutor de técnicas policiais, viu as imagens. Por mais que haja, né, alguma legislação causando restrições de movimentação e de trabalho, a ação do agente de Estado para executar isso não precisa ter essa violência, não precisa ter essa arbitrariedade. Entende? Existe uma coisa que a gente chama nas forças de segurança pública de uso seletivo da força, né, e também ações proporcionais ao dano. Já não consigo mais ter a mesma confiança, muito menos segurança, né, na parte deles, porque a gente confiava, a gente colocava pensamentos bons dentro do que eles trabalhavam, né? A gente protegia, né, das opressões de outras pessoas, só que no momento que você protege um dia e no outro dia acontece uma coisa com você desse tipo, você dá um passo atrás, né, nos seus pensamentos, na sua forma de pensar. E na macro-região, esse não foi o primeiro exemplo de ato autoritário. No ano passado, uma mulher foi detida pela Guarda de Araraquara por supostamente desrespeitar o decreto de isolamento social. Na ocasião, a administradora de empresas falou com a reportagem. Fiquei com meu pescoço todo marcado, que eles quase me enforcaram, eu não estava conseguindo respirar, como até no vídeo mesmo mostra. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube.
Para falar mais sobre essa situação, converso agora pela internet com o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, a Prefeitura diz que o caso é apurado, mas destacou que os agentes estavam apenas cumprindo a lei. A lei é usada como justificativa para medidas arbitrárias como essa que nós estamos vendo aí. Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André Costa, da nossa querida Franca do Imperador e a todos dos que assistem o jornal da TV Clube. Aparentemente, por todo o apanhado e pela leitura das imagens, houve um excesso no direito permanente de vigilância administrativo, chamado direito de polícia do direito administrativo brasileiro. Houve excesso e certamente haverá uma sindicância para se apurar este excesso e se verificar e aquilatar se os agentes agiram em conformidade ou desconformidade com o artigo 20, inciso 3º do Código Penal Brasileiro, que reza sobre o estrito cumprimento do dever legal. Aparentemente, eles desbordaram do devido cumprimento do dever legal. Doutor, não havia aglomeração aí no local, pelo que a gente viu na reportagem, apenas o instrutor físico e o aluno, e isso mesmo é uma área livre. O comando da GCM não esclareceu qual o embasamento sanitário que justificou o uso de tamanha brutalidade. Isso deixa a situação ainda mais grave? Mais grave, André. Eu li, reli, treli o Decreto Municipal 081/2021 do prefeito do Poder Executivo Municipal de Ribeirão e eu percebi que ali há uma distensão progressiva quanto ao início e reinício das atividades. E esse professor, de acordo com a Lei Federal 13.979, que regula as questões atinentes à sanitariedade da pandemia, ele estava no seu cumprimento da profissão. Ele não estava com aglomeração, ele estava num espaço público que é livre, é um bem de uso público, ele estava ministrando aulas e tirando seu ganha-pão. Não se consegue entender o que justificou 4 agentes fortemente apinhados para aquele momento usarem de uma força tão violenta para um simples ato de dizer não para tanta situação como que nós vimos nessa imagem. Não gostei do que vi e eu acredito que os órgãos de controle devam intervir, mesmo porque a Lei Federal 13.022 de 2014, que rege o Estatuto das Guardas Civis Municipais, ele é explícito ao dizer perfeitamente no artigo 3º que não será tolerado o excesso, mesmo porque a guarda tem que ter um diálogo para com a sociedade, um diálogo de respeito. E também no julgamento aí da ADIM relativo à pandemia, a ADC 6341, nós temos que analisar que ali os ministros, todos em voz unânime, eles disseram o seguinte: tem que se respeitar o princípio da proporcionalidade e da dignidade humana do artigo 5º, que tem assento constitucional. E ali, aparentemente, houve um ato de indignidade para com o cidadão trabalhador e honesto brasileiro. Além da violência contra o trabalhador, chama a atenção também, doutor, o silêncio daqueles que se dizem defensores dos direitos humanos, que sempre acabam denunciando eventuais abusos de poder policial. O alarde nem sempre convém a essa classe? Talvez não, ou talvez sim. Nós estamos numa época de extremos. Eric Robesbal, a página 445 do seu livro, a clássica obra É dos Extremos, ele fala que não sabemos para onde estamos indo, porque todos estão levando a violência física ou verbal às últimas consequências. Talvez os órgãos de controle agora, em estados, devam se manifestar, principalmente a OAB Ribeirão Pretana, que desde a presidência de Félix Sabino é intransigente na luta pelos direitos humanos, pela dignidade constitucional. O Ministério Público, que é um órgão constitucional de controle e certamente deve, mediante ação penal pública incondicionada, analisar sobre a questão do abuso de autoridade ou se a questão cai para lesão corporal, e também órgãos de controle como a Secretaria Estadual de Justiça, que deve pensar esse caso, o caso de São Carlos, e partir para se perguntar para si próprio por que nós estamos, mediante uma legislação tão violenta que são os decretos estaduais, levando essas pessoas ao extremos, a ponto de impossibilitar um professor de tentar o seu ganha-pão com autorização administrativa, que é o Decreto 081. Indagações pertinentes e que devem levar todos a pensar por que não voltarmos ao princípio da dignidade e ao respeito humano
que é a ponderação dos direitos constitucionais. São vários abusos, doutor, que a gente tem visto acontecer em todo o país e também aqui na nossa macro-região, como a mulher detida lá na praça, esse jovem detido aí num campo porque estava dando aula para um aluno. Que tempos estamos vivendo, doutor? O ministro Marco Aurélio de Mello, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, excelente ministro que agora se aposenta, ele diz que estamos em tempos estranhos, em que a sociedade não está dialogando. Talvez falte maior diálogo. O prefeito municipal que está ali dentro do Palácio Branco voltar a dialogar com as associações comerciais, com os presidentes das associações de bairros e também puxar a orelha da guarda, porque chegou a esse extremo de supostamente fortalecer e quase que algemar um cidadão de bem que está trabalhando. Devemos todos começar a voltar a estacar zero o porquê de tanta violência do Estado para com o cidadão e aonde isso vai conduzir, infelizmente, que é o que o Supremo tem dito em vários julgamentos. Doutor, rapidamente, por favor, mas acho que ainda dá tempo. Quem deve, então, investigar esse abuso de poder acontecido aqui em Ribeirão Preto? Polícia Civil, Ministério Público e a OAB entrar na questão através do seu digno presidente, porque é uma questão séria. A agressão física despropositada e certamente a prefeitura ser fiscalizada, porque ela deve instaurar uma sindicância para apurar esse excesso que aparentemente transborda do artigo 20, inciso 3º do Código Penal brasileiro. Esses órgãos de controle que, inclusive, estão previstos no texto constitucional de 1988. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, sempre atendendo o Jornal da Clube com muita atenção, muito carinho. Um abraço ao senhor, boa semana. Igualmente a todos, um abraço. Até mais.